fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. A mensagem de hoje está titulada Saia da sua caverna, sal de tu cueva. E gostaria de estar falando da vida de Davi. O caminho que Davi, o salmista, ele percorre é muito longo no início. É um caminho que leva a ele anos e anos de preparação, tratos com Deus. Nesta tarde eu gostaria de falar 5 pontos em relação ao processo que leva Davi e que nós possamos aprender através de estes pontos. Que realmente nós possamos ver qual é o caminho de vida daquele homem, de Davi, e qual é o caminho de descida nas provações que teve este homem para poder chegar, para poder alcançar o propósito de Deus na sua vida. E orando e preparando esta mensagem, eu acho que Deus quer nos dizer algo nesta tarde. E é o que Davi nos ensina, qual é o caminho de saída quando Deus nos leva através desses vales, através dessas cavernas, por esses momentos de preparação, por esses momentos de prova. Como é que Deus empuja para crescer e amadurecer precisamente através daqueles tempos de prova, precisamente através daqueles tempos de espera, através desses tempos em que as coisas não saem do jeito que nós queremos. Davi é um herói da adoração na Bíblia. Ele escreve a maioria dos salmos que nós encontramos aqui. Igualmente, nós podemos dizer que Davi é um herói da fé e quando Deus leva a este homem, através dos processos, a coisa mais incrível sobre o rei Davi é que ele deixa registrada sua caminhada de fé em canções, porque os salmos são canções. E ele deixa registrado allí seu caminhar com Deus. E nesta tarde eu me quero referir a uma dessas músicas, nesta mensagem, em maneira específica. Davi escreve o Salmo 34. Quando? No ponto mais baixo do seu percorrido. Tendo sido ele um homem que subiu e com oportunidades incríveis dadas pelo Senhor para poder alcançar o propósito de Deus. Deus disse para Davi: ainda você não está pronto. Ainda você não está pronto. E então, a vida de Davi, que estava subindo, começou a cair para embaixo. E isso me ensina que o caminho para o propósito de Deus é a maturidade. É a maturidade. Muitas vezes, por um tempo, é um caminho para embaixo. Eu quero te dizer nesta tarde que nem você nem eu devemos ter medo quando o caminho vai para embaixo, porque realmente são caminhos para cima, porque Deus quer nos amadurecer, para que nós realmente possamos ter a maturidade suficiente para poder alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas. E como dizia para vocês, quando Davi escreve o Salmo 34, ele o escreve e lhe dá um título. Se você tiver aí sua Bíblia, a Bíblia escrita, talvez não tanto no celular, mas ali no título do Salmo 34, Davi escreve um título para os diretores cantores, onde ele lhes diz que escreveu essa canção especificamente, precisamente no dia em que Davi apareceu diante do rei dos filisteus, seu inimigo.
quando Davi estava em perigo, quando ele procurou a ajuda do rei dos filisteus. Só que esse rei tinha enviado a Golias para assustar ao exército de Israel. E quem que matou a Golias foi Davi. E quando Davi se encontra frente a frente com este rei, ele percebe que sua vida está em perigo, que ele pode matá-lo. E então ele finge estar louco. Talvez você conheça a história. Se você não conhece a história, espero que você possa ler esta história. Mas Davi finge estar louco em frente daquele rei e salva sua vida nesse momento que ele escreve este Salmo 34. É o ponto mais baixo na vida de Davi. Uma vida de erros, uma vida de medos, uma vida de ansiedades. E tudo isso faz que ele esteja dentro de uma caverna nesse dia. A Bíblia nos diz que Davi saiu do anonimato precisamente porque o Senhor o prepara por vários anos de silêncio, lá no deserto, cuidando as ovelhas do Pai. Enquanto ele ora a Deus, ele sozinho no deserto, ele, o campo, as ovelhas, as estrelas e Deus. É um tempo de comunhão, é um tempo onde Deus está preparando ali a Davi. E a Bíblia diz que quando Golias vem para lutar contra os exércitos de Israel, é Davi que com fé e com autoridade de Deus vence Golias. E da noite para o dia, Davi deixa de ser um estranho para começar a ser um herói nacional. Saiu do anonimato para ser a pessoa mais conhecida em todo Israel. E o que segue na vida de Davi é incrível. O rei perdeu seu chamado de Deus para ser rei. Por quê? Porque Saul desobedeceu a Deus e Deus disse para Saul: vou tirar a sua unção e o reinado vou dá-lo a outra pessoa. E é enquanto o profeta Samuel procura o pai de Davi, porque Deus tinha dito que entre os filhos de Jessé estaria o próximo rei. Não vou contar toda a história. O pai, Jessé, ele acredita que são os filhos maiores, apresenta para Samuel, mas não é nenhum deles, era Davi. E Davi então aparece em cena e ungem a ele como o próximo rei de Israel. E no momento que Davi é ungido como rei, no preciso momento o Espírito Santo vai embora da vida de Saul. E espíritos opressivos tomam seu lugar na vida do rei Saul. A história continua e nos diz que tem chamado Davi da casa do rei, do palácio, para cantar e acalmar Saul quando esses espíritos opressores atormentavam a vida do rei. E o dia da estreia de Davi, o dia em que ele entra com sua harpa, nessa sala, nesse salão, onde estava um rei enlouquecido, que está rosnando como um urso enfurecido. E quando este menino, porque era um rapaz ainda, ele começa a adorar a Deus, ele começa a tocar a sua harpa, como tinha feito muitos anos sozinho, lá no deserto, com as suas ovelhas e diante de Deus, o Espírito Santo faz com que os espíritos opressores fujam da vida do rei Saul. Que tremendo homem de Deus, irmãos. Que tremendo jovem, porque ainda era um jovem. E é tão forte o que Davi começa a experimentar.
É tão forte também o que Saul começa a experimentar, que Saul pede para o pai de Davi para não devolvê-lo para casa, para ele poder ficar no palácio e poder acalmar a vida do rei quando era atormentado pelos espíritos. Essa vitória que Davi executa contra Golias faz com que o rei case a Davi com a sua filha. E da noite para o dia, aquele que era um simples pastor de ovelhas, torna-se nobreza. Sentado na mesa do rei. E eu acho que talvez Davi estaria pensando, uau, agora sim, eu conquistei tudo o que eu queria, tudo o que eu desejava. Eu sou mais que vencedor. Depois de tantos anos de espera, estou aqui no mais alto, estou no top. Por quê? Porque ele se torna amigo do filho do rei, do Jonatas. E ele pensa, bueno, a Bíblia não diz, mas eu gosto de fazer uma história na minha cabeça para entender melhor a Bíblia. E talvez ele pensa, quando o velho morrer, o seu filho tem que heredar o trono. E eu sou o melhor amigo do próximo rei de Israel, do Jonatas. Ainda mais, estou casado com a filha do rei. Então, a coisa está muito boa. Eu cheguei ao topo. Mas Deus tinha outros planos. E assim, às vezes acontece. Quando você diz que já conquistou tudo, quando você diz que já alcançou acima o topo, quando você diz, o Senhor me teve muitos anos em preparo, escrevendo cânticos, sendo muito ungido pelo Senhor para poder pregar, para poder ensinar. Senhor, estou pronto. Sou um vaso nas tuas mãos, Senhor. O Senhor tem me moldeado, o Senhor tem me ensinado para poder carregar a glória do Senhor e levar para as nações. E Deus te disse, verdade? Seguro? Espera mais um pouco, porque você ainda é um bebê. Ainda você tem que amadurecer. E o que você acha que acontece? Começam a vir coisas que você diz, eu estava tranquilo. Eu estava de glória em glória, de vitória em vitória. Eu estava no top, na cima. Tinha conquistado tudo o que eu queria. Mas Deus está detrás de cada uma das circunstâncias em nossas vidas. Começam a vir problemas, começam a haver dificuldades e começa Deus te esticar. E quando nós somos esticados, dói. Saímos da nossa tranquilidade, do nosso conforto, porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. Quando você realmente quer servir a Deus, quando você realmente quer servir na sua casa, no seu lar, quando você quer realmente um ministério, o processo para poder chegar lá é de muito esticamento. É de muito esticamento, é muito desconfortável para chegar na maturidade. O caminho da maturidade não é um caminho fácil. É um caminho onde nos esticam, e quando nos esticam, realmente é um tempo de desconforto. Crescer sempre dói. Se você quer crescer espiritualmente, vai doer. Mas se você quer ficar normalmente, vai ficar normal. Nada vai acontecer, mas não vai poder crescer nem chegar ao propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós.
Realmente Deus, quando nos estica, Deus nos está preparando para nos levar a um lugar de maturidade, para um lugar de glória, um lugar onde vai nos dar mais responsabilidades, porque através das responsabilidades é como nós amadurecemos na vida. Se você não tem responsabilidades na vida, deixa-me te dizer, você não é maduro. Porque através de receber responsabilidades, nós vamos a crescer, nós vamos a amadurecer. Nós vamos a ter que dar contas àquele que tem nos dado uma responsabilidade. Se a Deus, se ao chefe, se a pai ou a mãe, nós vamos a ter que dar contas. E quando nós damos contas, é porque nós vamos ter que fazer o melhor, do melhor. É ali quando nós vamos amadurecendo. E então os planos mudam. O cara que estava indo ladeira acima, de repente, está indo ladeira abaixo. Porque o rei Saul coloca os olhos dele em cima de Davi e lança, qual é a palavra? Uma lança no coração de Davi. A Bíblia diz que tentou matar a Davi 3 vezes. 3 vezes por ciúmes. E então o que faz Davi é ter que fugir da casa do rei. E então o que faz o rei? A sua esposa, a filha do rei, o rei manda casar a ela com outro homem. E como se isso não bastasse, Davi foge para a casa de alguns sacerdotes, amigos dele. E um canalha, um fofoqueiro, vai e conta para o rei que Davi está posando na casa dos sacerdotes. Então o rei manda matar os sacerdotes. Pensa como Davi se sentiu no dia em que soube que por causa dele todos os sacerdotes de Deus haviam sido mortos pelo rei. Como se sentiria ele? Por pedir ajuda, socorro, por me acolher na sua casa. O rei mandou matar a todos os sacerdotes. E então também foge. Agora ele foge para a terra dos filisteus. E como falei faz uns momentos, do Salmo 34, ele vai e se encontra com o rei dos filisteus. Aquele rei que tinha mandado Golias para assustar os exércitos do rei, do Israel. E é Davi que matou a Golias. E quando Davi descobre quem é ele entende que sua vida está em perigo. E ele finge estar louco. Então o rei filisteu disse: quem quer um louco em sua corte? Alguns meses atrás, ele era um herói nacional. E agora é um louco. Tirá-lo de aqui. Eu não preciso de um louco. E Davi foge outra vez da terra dos filisteus e vai parar na caverna de Adulão. Quantos de vocês lembram essa história? Tenho falado algumas vezes em algumas mensagens. E ele foge, entra nessa caverna. E como se isso não bastasse, a Bíblia diz que se ajuntou-se a ele todo homem que se hallava em aperto, em depressão. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se hallava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E nem sequer eles eram pessoas boas, endividadas. Não. Eles eram realmente bandidos que estavam naquela caverna.
Você pode imaginar a Davi fugindo e 400 homens amargados, tristes, em depressão, endividados, diz a Bíblia. Mas esse é o equipe que Deus mandou para Davi. Que Deus mandou para Davi. Entende isto? Deus não nos pede permissão para nos atribuir coisas, para nos entregar coisas. Deus nos diz: isso é o que você tem. Você tem que receber. Você não escolheu em que família nasceu. Deus colocou você nessa família. Vou te colocar nessa família. E a família que você tem. A um pastor pode falar, ou a um presidente pode falar: eu vou te mandar esse povo. Te vou colocar aqui para pastorear essas ovelhas. É o Senhor que faz esses arranjos. Porque Ele tem um encargo para cada um de nós. É porque Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós que Ele quer realizar. E através desses 400 homens, esos bandidos, Deus tem um propósito nessa caverna para a vida de Davi. Aquele que acreditou um dia que ele tinha chegado no top, agora está no ponto mais baixo da sua vida. E é ali onde ele escreve o Salmo 34. O Salmo 34 é para aqueles que estão na caverna, para ensiná-los a sair dessa caverna. Eu quero compartilhar nesta tarde 5 passos que encontramos aqui no Salmo 34 para poder sair dessa caverna. Es que vamos com o primeiro. Salmo 34, o versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Irmãos, há um segredo para quando as coisas não estão indo como queríamos. Quando Deus nos coloca em uma caverna, adore a Deus. Quando Deus te coloca em uma caverna, adore a Deus. No mesmo jeito, quando você adorava estando no palácio. Porque quando as coisas vão bem, nós adoramos a Deus, cantamos, louvamos, levantamos as mãos e alegria e glória a Deus. Mas quando as coisas estão duras, difíceis, deixamos de cantar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de vir na igreja, ficamos em um canto, choramos e coitados de mim. Mas aqui o salmista, aqui Davi, que está no ponto mais baixo da sua vida, ele nos ensina, estando ele na caverna, louve ao Senhor em tudo o tempo. Você e eu temos que aprender a adorar a Deus quando sai sol ou quando chove. Temos que aprender a adorar a Deus quando temos amigos e quando não temos amigos. Temos que adorar a Deus quando você sente alegria e quando não sente nada. Porque a prova da maturidade não tem nada a ver com que você senta muitas coisas ou não. Tem a ver com você ser claro e firme a quem adora você. A quem adora você. A quem você deve a sua vida. Não importa o que acontecer na sua volta, meus queridos irmãos. É ali o segredo da maturidade, da força que muitos de nós precisamos. Mas, lamentavelmente, há muitas pessoas que ficam religiosas quando a coisa está difícil. Quando estamos na prova, quando estamos na caverna, as pessoas vêm na igreja, oram, pedem oração, fazem e desfazem tudo o que o pastor, o líder, pede para elas. Graças a Deus que pelo menos fazem. Mas quando a oração é respondida, adeus, tchau.
e não voltam mais. Mas Davi disse aqui, esse não é o caminho da maturidade. O caminho da maturidade é que eu vou abençoar, louvar ao Senhor todo o tempo. Amém? Segundo passo, seguinte versículo, versos 2 e 3, Salmo 34. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Que tremendo princípio encontramos nestes dois versículos. Davi tinha muitos velhos amargos, endividados nessa caverna. Mas ele disse, assim como eu cuidava as ovelhas do meu pai, eu vou pastorear esta pila de amargos. Como? Adorando a Deus e fazendo a Deus grande, e vou tirá-los dessa caverna. Irmão, quando você está numa caverna, em um vale de tristeza, de dor, de depressão, você precisa ensinar a sua família. Você precisa ensinar as pessoas que estão à sua volta a fazer Deus grande, a levantar Deus. Precisa ensinar a eles, precisa mostrar e falar das obras de Deus. Como? Quando você canta das maravilhas do Senhor, o que Deus tem feito, o que Deus faz e o que Deus fará. Dessa forma, desse jeito, você ajuda as pessoas a poder tirar seu foco da amargura, da raiva e poder se enfocar em Deus. Dessa maneira você vai ajudar a poder tirar essas pessoas que estão também em uma caverna. Deus está te dizendo nesta tarde, levante os olhos e aprenda que a adoração não é mais que engrandecer a Deus. E melhor se você faz em companhia de outros. Em companhia de seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, em companhia de seus irmãos. Engrandeça ao Senhor, levante ao Senhor. Nós cantamos aqui, ¿por quê? Porque a adoração é poderosa para levantar a fé dos irmãos. Não é um tempinho para fazer tempo para o pastor pregar depois, não. É o tempo para poder levantar a nossa fé com cada uma das músicas, porque todos os louvores que nós cantamos estão aqui basados na palavra de Deus, basados na Bíblia. E quando nós cantamos esses louvores, nós estamos levantando a fé das pessoas. Quando nós estamos em uma equipe, quando nós estamos juntos. Por isso que aqui o salmista diz, engrandecei ao Senhor comigo. Porque quando você decide adorar a Deus em público, você está arrastando a essas pessoas para que juntamente com você poder adorar ao Rei de Reis e ao Senhor dos Senhores. Quando dizem amém. Terceiro passo, versículo 4, Salmo 34. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Há um caminho de saída no meio das cavernas. E qual é? É determinar no teu coração que você vai buscar a Deus com todo o seu coração. Que vai buscar a Deus com todo o seu coração. Entendeu? Sim? Repite comigo. Vou buscar a Deus. Vou buscar a Deus. Determina no teu coração isso. Vou buscar a Deus. Mas não é que Deus se perdeu por acaso, hein? Aqueles que são meio sem noção, somos nós. Deus está sempre presente. Deus sempre está ao alcance de você. Mas nós temos que buscar ao Senhor. Aqueles que precisam se concentrar, onde devem se concentrar, somos nós. Somos cada um de nós. Porque é Deus que nos vai levar ao lugar da libertação quando nós decidimos, quando nós estamos determinados
a buscar a Deus. Assim como um pastor vai e procura na boca de um urso, porque uma ovelha que tinha sido roubado dele, esse é Davi. Porque Davi fala para o rei Saul, às vezes veio um urso, veio um leão, e ele queria comer uma das ovelhas do meu pai. Eu fui atrás dele e abri o focinho dele e eu tirei aquela ovelha da sua boca. E se esse urso se voltasse contra mim, eu com as minhas próprias mãos matava ele. Essa é a determinação. Essa é a determinação daquele que busca a Deus. Davi está dizendo neste salmo, você sabe o quê? Eu sei que eu estou no ponto mais baixo da minha vida, mas isso não vai me tirar de buscar a Deus. Não importa onde você se encontre. Não importa se você está no tope da sua vida ou você está no mais baixo da sua vida, busca a Deus. Procura a Deus. Adora, louve ao Senhor com todo o seu coração. Davi disse, eu busquei ao Senhor no deserto, vou buscá-lo também no momento da prova. E assim como eu busquei ovelhas para poder tirá-las das mandíbulas dos animais selvagens, eu vou buscar a Deus para que Ele me leve ao meu destino, para que Ele cumpra o propósito que Ele tem na minha vida. E poder ensinar a estes homens 400 que estão comigo aqui na caverna, estes deprimidos, estes que estão tristes, vou ensinar eles que devem buscar a Deus com todo o seu coração e vou levá-los para um novo lugar. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. E é isso que nós precisamos também fazer com aqueles que estão à nossa volta e que talvez estão dentro de uma caverna. Então, Davi está nos dizendo, na vida, quando estamos em uma caverna, quando estamos em uma depressão, quando nos encontramos em um vale de provação, precisamos decidir buscar a Deus, porque precisamos sair. Não podemos ficar nessa caverna, porque nessa caverna realmente você vai a estar focado no medo, no temor. As mentiras do inimigo. Temos que aprender a focar-nos no lugar certo. Ou seja, em algum momento da sua vida, Davi teve que entender que tinha que parar de fugir de Saul. De que o que você está fugindo? De que medo você está fugindo? De que coisa você está fugindo? Davi entendeu que ele tinha agora que começar a correr aos braços de Deus. É muito diferente estar fugindo de algo a buscar positivamente algo. Em qual situação nos encontramos? Ou estamos fugindo de algo, ou realmente estamos correndo em direção de encontrar a perfeita vontade de Deus. Assim que se você está em uma caverna hoje, deixe-me dizer uma coisa. O inimigo vai querer que você se concentre em seus medos, em suas ansiedades, nos fracassos do passado, nos pecados passados, porque enquanto você estiver olhando para isso, o inimigo vai ter você em medo. E o medo não é outra coisa que a fé colocada no lugar errado. Isso é o medo. Você está acreditando nisso. É a fé colocada no lugar errado. Quando você tem medo, é porque você acreditou em uma mentira do diabo. Quando você tem medo, é porque você acreditou em uma mentira que alguém te falou em nome do inimigo.
Você acreditou nos fracassos do passado. Eu fracassei, não dá mais. Não posso. Essa é a mentira do diabo. Se você caiu, se levanta. E vai outra vez. E vai outra vez. E vai outra vez. Até alcançar, até conquistar. Não acredite nas mentiras do inimigo. Mas quando você está determinado a buscar a Deus, você está dizendo aos seus medos, as mentiras do inimigo: eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus. E Deus vai te dar a vitória. E quando nós buscamos a Deus, vou passar do medo à fé. A fé em Deus, a fé nos propósitos de Deus, a fé em que Deus tem grandes coisas para a minha vida. A saída para o medo é ativar a minha fé e buscar a Deus. Quarto passo, versículos 5 ao 7. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O que Davi está me dizendo aqui? Que eu tenho que fixar a minha atenção, os meus olhos, o meu coração, em quê? Na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando eu estou numa caverna, eu preciso levantar meus olhos e poder olhar a beleza do meu Senhor. E quando eu olho a beleza do meu Senhor, eu serei iluminado pela glória de Deus. Pelo resplandor da glória de Deus. E o resultado é que eu vou invocar ao Senhor com fé. E quando eu invoco ao Senhor com fé, diz aqui este salmo, Deus me livra de todos os meus temores. Deus me livra de todos os meus temores. Deus vai tirar a minha angústia. E quinto passo, versículo 8, Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurado, diz a Bíblia, o homem que nele confia. Então, resumindo, se você está em uma caverna, aqui como nos disse o rei Davi, o Senhor está te chamando para abençoar ao Senhor em todo tempo. Para louvar ao Senhor em todo tempo. Se você está em uma caverna, Deus está te chamando para exaltar a Deus com louvores, dia e noite. Se você estiver em uma prova, Deus está te chamando para buscar a Deus com todo o teu coração. Se você estiver em meio de uma caverna, Deus está te chamando para fixar a sua atenção na glória de Deus, através do louvor e da adoração. E se você estiver em uma prova, Deus está chamando você para aprender a clamar a Deus, como clamou o salmista, como o salmista fez. Dice aqui este versículo, clamou este pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. E finalmente, se você estiver em uma caverna, procure provar a Deus, gostar da presença de Deus, gostar da palavra de Deus, gostar da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não é verdade que muitos de nós, talvez, estamos em um lugar de cansaço, de aborrecimento, porque não estamos no lugar que gostaríamos estar espiritualmente. Estamos em um lugar onde não queremos estar. Eu quero estar no top. Eu quero estar em comunhão com Deus dia e noite. Eu quero louvar a Deus sempre.
Eu quero colocar a Deus no primeiro lugar na minha vida. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós não estamos determinados a buscar a Deus com todo o nosso coração. Essa é a realidade. Não estamos determinados a clamar a Deus como Ele diz. Clamar a Deus não significa, oh Senhor, me tire de onde eu estou. Não, não é assim não. Diz aqui o salmista, clamou este pobre. O que significa isso? Que ele gritou a Deus. Que ele clamou a Deus com todas as suas forças. Senhor, me ajuda. Não dou mais. Não, não é assim não. Lembra você de Bartimeu, o cego? Falaram para ele, Jesus está passando. O que fez Bartimeu? Senhor, se você é Jesus, me ajuda, me cura. Não, ele gritou, Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Gritou tantas vezes, Jesus, tem misericórdia de mim, que os discípulos dizem para o Senhor Jesus, Senhor, pede-lhe que se cale. Nós estamos fartos dele. E que disse Jesus? Jesus disse, traga-o aqui. Traga ele aqui. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abrirá a porta para ele. Precisamos clamar a Deus. Se você está desconforme no lugar que está, se você está desconforme e está cansado e está aborrecido, porque não está chegando no lugar que você gostaria de estar, busca a Deus, clama a Deus. Clamou este pobre e o Senhor ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. Você está angustiado? Você está triste? Você talvez é um desses 400 que estão na caverna juntamente com David? Pois nesta tarde David está dando a solução. Nesta tarde David está falando estes passos aqui neste salmo. Louva a Deus, exalta ao Senhor. Cante para o Senhor dia e noite. Busca ao Senhor, clama ao Senhor. E Ele te livrará de todos os teus temores, das tuas angústias, dos teus pesares. Sai da sua caverna. Saia da sua caverna. Seja livre. Seja livre para adorar a Deus. Seja livre para servir a Deus. Seja livre para fazer a obra de Deus. Seja livre para poder trazer outras pessoas para a igreja. Seja livre para que sua família possa conhecer a Jesus como seu Salvador pessoal. Seja livre para que as pessoas realmente vejam quem é um verdadeiro cristão. Não tenham que falar às pessoas, esses são hipócritas. Saiamos, vamos a sair dessa caverna. Vamos a ser livres. Vamos clamar a Deus. E tenha segurança que Deus vai te escutar. Vamos ficar em pé, por favor. E será nesta tarde que tem pessoas com quem Deus está falando? Seja aqui, seja através da internet. Pessoas que talvez estão dentro de uma caverna. Pessoas que estão em vales de tristeza, de depressão. Diga para o Senhor como salmista: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Diga para o Senhor: oh Deus, eu decido colocar os meus olhos no Senhor. Tirar os meus olhos da dúvida, do medo. E coloco os meus olhos da beleza. Na beleza do meu Deus. Eu decido buscar a Tua presença. Eu decido buscar a Tua palavra. Eu decido buscar a Tua casa, Deus. Clamar a Ti com todo o meu coração. Eu quero ser mudado, Deus.
Eu quero ser levado para o teu propósito. Senhor, nesta tarde eu declaro e acredito que esta é uma igreja que busca a Deus com todo o seu coração. Que temos ovelhas aqui, Senhor, e ovelhas online, que decidem, oh Deus, buscar a Ti com todo o seu coração. Declaramos, Deus, que esta é uma igreja que se sacode da passividade e decide buscar diligentemente o rosto do Senhor. E eu oro, Deus, para aqueles que estão em cavernas, que estão, Senhor, em vales de tristeza, de depressão, que eles serão levantados, oh Deus, para um novo nível. Que aqueles, Senhor, que hoje estão sendo provados, declaro, Deus, que vai passar esse tempo de prova, de espera, de silêncio, sabendo, Senhor, que no meio da prova Tu estás fortalecendo a fé para colocar o Teu propósito nessas vidas. Nos ajuda, Deus, poder decidir buscar Deus com todo o nosso coração, de não ficar conformes com a nossa situação e poder clamar a Ti, Senhor, com todas as nossas forças, como clamou o cego Bartimeu: Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. E Tu devolviste a vista para ele. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque cremos que Tu tens, Senhor, grandes coisas para as nossas vidas. Nos ajuda a amadurecer, Deus. Talvez pensamos que chegamos na cima, no mais alto. E Tu nos dizes, oh Deus, ainda tem que madurar. E nos levas, oh Deus, para embaixo. Mas em realidade é o caminho para em cima da nossa vitória, porque ali embaixo é que nós vamos aprender, ali embaixo vamos amadurecer, ali embaixo vamos a levantar os nossos olhos a Ti e vamos louvar Teu nome e buscar o Teu rosto e clamar a Ti, Senhor, com todo o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu vou clamar sem cessar, de todo o coração vou crer, o Todo-Poderoso me ouvirá. Então eu vou clamar sem cessar, de todo o coração vou crer, o Todo-Poderoso me ouvirá. Sei o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
vai acontecer. O meu milagre vou viver. Cadeias vão se romper, muralhas cairão, o céu se moverá, a minha vida mudará. Eu já consigo ver, pela fé eu vou impossível. O impossível vai acontecer. O meu milagre vou viver. Cadeias vão se romper, muralhas cairão, o céu se moverá, a minha vida mudará. Eu já consigo ver, pela fé eu vou. O impossível vai acontecer. O meu milagre vou viver. Cadeias vão se romper, muralhas cairão, o céu se moverá, a minha vida mudará. Eu já consigo ver, pela fé eu vou vencer. Un fuerte aplauso al Señor. ¿Te gustó este video? Te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida.